O Entre Elas volta à Feira do Livro, maior evento literário da cidade e da região. Durante os 17 dias de feira, são realizados seminários, bate-papos, sessões de autógrafos, tudo para promover a leitura e a produção literária. E justamente para falar sobre produção literária, que eu estou aqui acompanhada por duas escritoras caxienses que também são professoras, a Cecil Giannini Albert Zinani e a Genevieve Faé. Então elas vieram hoje nos contar um pouquinho de como é essa escrita, esse dom que elas têm, né? Contar um pouquinho mais. E a gente vai perguntar para elas como que surgiu. Vocês podem se apresentar, enfim, dar um oi e depois contar como é que surgiu essa vontade de escrever. Bom, então, é uma satisfação estar aqui nesse evento, que é o maior evento de literatura de nossa cidade, né? E que a essas alturas deve ser um dos maiores do estado também, né? Eu acho que só perde para a Feira de Porto Alegre. E eu, como professora e praticamente ex-professora, né? Primeiro do estado, depois da universidade, eu agora quer dizer, não é de agora, faz tempo que eu ando escrevendo algumas coisas em função da própria profissão, que é a questão da pesquisa, né? Trabalhando em pós-graduação, a gente normalmente é pesquisador e se aproveita esse ensejo para publicar. Agora que eu fiz uma obra um pouquinho diferente, mas quem trabalha com literatura de verdade é a Genevieve. Não, que isso? Não, porque a minha área não é literatura propriamente dita, a minha área é um ensaio, é outra coisa. E o que é o ensaio? Ensaio são aqueles textos que não têm caráter literário. Não, na realidade não são literatura, são obras mais para estudo, reflexão, né? Resultado de projetos de pesquisa. Normalmente é isso aí que constitui ensaio. Agora, para fazer literatura, a pessoa precisa de inspiração, de ter o dom artístico, que não é o meu caso. Eu não tenho dom artístico. O meu trabalho é mais, digamos, é mais pesquisadora, braçal. É mais braçal. Teórico. Não é tão um trabalho assim artístico como é o caso da Genevieve, né? Que, aliás, posso falar? Eu ia falar que eu tô aqui, eu já fiquei feliz com o convite. Aí quando eu soube que a minha prof estaria aqui, nossa. A Genevieve foi minha aluna na graduação e na pós-graduação eu tive a satisfação de orientar o trabalho de mestrado dela. Foi um trabalho assim muito rico, muito bom. E aí a gente já dava para ver que já via o potencial. Que a menina tinha futuro. Que coisa boa. Ok. Bom, então eu sou a Genevieve Faé. Eu sempre me considerei prof. Leitora. Sempre li muito. Só que eu fiz o mestrado, então eu estudei as obras do Jorge Luiz Borges e do Simões Lopes Neto, a presença feminina, né, nessas duas obras, e fiz um paralelo, uma análise. E eu tô aqui por conta da prof, senão eu não teria ido adiante, né? Olha que legal. Eu convivo com a literatura há muito tempo, eu me apaixonei por ela na graduação e no mestrado. Só que na pandemia, né, eu me lembro muito bem que no dia 12 de março de 2020... saiu o aviso, né, de que as escolas fechariam no dia 13, né? A partir de então, confinada, prof, eu me resolvi escritora. E aí eu comecei a escrever, eu participei de um desafio da editora Belas Letras. E o desafio se chamava assim, Ainda Dá, vamos salvar o ano, né? Você tem 30 dias para colocar um projeto, tirar um projeto do papel e colocar em prática. E eu fiz 30 crônicas em 30 dias. Aí, bom, tava pronto o trabalho, e agora o que eu faço com essas crônicas, né? Veio a dúvida. E eu encaminhei algumas pro concurso literário aqui de Caxias do Sul, que é um dos mais antigos, né, do estado, né, prof? Não sei se não é o mais antigo. É muito antigo. E eu encaminhei assim... Eu não sei de onde que veio essa coragem, confesso. Simplesmente encaminhei. E a minha... Aquelas coisas que a gente não sabe como acontece, não mas acontece. sei explicar, foi. E a minha surpresa foi que eu fiquei em primeiro lugar no gênero crônica.
e aquilo que me deu um impulso para seguir escrevendo. Se não fosse o prêmio, eu estaria aqui sim na feira, mas olhando, né? Olhando os livros dos outros, jamais teria feito o meu. Então a gente pode concluir que um bom leitor é um bom escritor? É um Porque caminho. uma coisa leva a outra. Olha, eu acredito que não é exatamente por aí, porque eu sou excelente leitora eu não consigo escrever uma crônica, por exemplo. Então não é por aí. Agora, acho que ser bom escritor sem ser leitor também é impossível, né? Sim. Não tem como, Então, né, prof? Não, o leitor não implica automaticamente o escritor. Mas o escritor pressupõe sempre o leitor. Porque é necessário haver, digamos, uma espécie de... Tu precisa ter bagagem, tanto em conteúdo quanto em técnica. Porque ninguém... Como é que a pessoa vai produzir um romance, uma crônica, um conto, se ela não tem um conhecimento de técnica narrativa? Isso eu não quero dizer que ela tenha que estudar teoria, mas a leitura já fornece esses elementos que formam digamos, aquela bagagem de conhecimentos necessária para poder escrever. Porque é a história... Posso me estender um pouquinho? Pode, claro. É a questão da história das mulheres. Mas as mulheres não... tinham boas ideias, mas elas não conseguiam escrever. Eu estou falando do século XIX, tá? É bom fazer uma retrospectiva. Aí o que acontece? Óbvio, elas não tinham acesso, a maioria era analfabeta, elas não tinham acesso digamos, ao mundo letrado. Então, elas não podiam, até podiam ter boas ideias, mas elas não conseguiam se expressar. Elas não iam ter vocabulário, elas não iam conseguir estruturar alguma narrativa ou organizar um poema, elas não iam conseguir. É esse o problema. Então, eu acho que a leitura é fundamental. Por isso, quando eu vejo pessoas e vejo escolas, alunos vindo para a Feira do Livro, muito bom eu acho ver, né? extraordinário. É sim. E, Genevieve, de onde vem a inspiração? Vem da leitura? Vem totalmente da leitura. Já que eu citei o Jorge Luiz Borges, né? Eu vou voltar para ele. Ele dizia que muitos se orgulham das páginas que escreveram, mas ele se orgulhava das páginas que ele leu. Então, ele era um leitor ávido, né? E aconteceu algo muito, muito curioso na vida dele, que ele foi perdendo a visão aos poucos, ele sabia, ele tinha um diagnóstico. Então, o que ele fez? Ele saiu lendo tudo e ele visitava uma livraria e captava as pessoas, os leitores, para lerem para ele. Porque ele estava cada vez mais sem a visão. Então, assim... É incrível a história dele, né? Ele revolucionou o conto, né? Ele é um leitor, assim, que foi brilhante, um escritor brilhante. Então, sem a leitura, a gente não tem um ponto de partida. Eu acho que um escritor se alimenta muito do que ele lê. Não necessariamente ele vai fazer exatamente aquilo. Às vezes, eu consigo escrever um conto porque eu li um poema e aquilo mexeu comigo. Então, as vias são um pouco misteriosas, né? Mas eu sempre comento com os meus alunos que tem que ter a leitura como um hábito. É a leitura diária, né? Porque o que é o hábito? É aquilo que está tão consolidado que eu não preciso parar para pensar, acho que eu vou pegar um livro. Não, eu pego um livro. Um grande problema nosso hoje é que a gente pega o celular e não pega o livro. E se perde. E como é que vem a construção da história? Tem o ponto de partida e depois tu já sabe como é que é ou vai desenrolando conforme vai acontecendo? Eu escrevo, então, poesia, contos e crônicas. O que é mais difícil pra mim é o conto, né? O que é mais difícil é o conto. Porque eu não sei nem explicar, prof, o processo. Eu preciso da teórica. Porque simplesmente vem. Às vezes é de um acontecimento diário. A gente escreve muito sobre aquilo que não aconteceu, mas deveria, né? Tem toda uma polêmica hoje sobre a escrita autobiográfica, né? Dizem hoje que toda escrita é autobiográfica.
não necessariamente estou nos meus contos, mas talvez alguma parte que eu nem entenda está ali. Então toda a biografia, a autobiografia é mentirosa. É ficção. É ficção porque ela é uma reelaboração, né? Jamais vai ser a vida da pessoa. Exatamente. É uma releitura. A questão do conto, ela é interessante porque tem que ter a ideia. Em primeiro lugar, tem que ter a ideia. A ideia é fundamental, né? Exato. Mas tem que saber onde vai chegar. Porque sem esse percurso anterior à escrita, o conto não consegue se organizar. Quem trabalha esse aspecto muito bem é o Cortázar, que além de excelente contista, ele é um ótimo teórico, né, em relação ao conto. E justamente, ele disse, a pessoa que quer escrever um conto, ela tem que ter a ideia global do conto, né? Tem que ter aquela ideia do todo. E aí ir acomodando os incidentes para o efeito que ele quer produzir, de modo a produzir esse efeito pretendido. E eu acho que isso é muito, é fundamental, porque o Borges era um que escrevia o conto, ele sabia onde ele queria chegar, né? Tem contos do Borges, assim, verdadeiramente extraordinários, que eu lembro, do Cortázar era a mesma coisa. Eu lembro de estar trabalhando com alunos em sala de aula. A gente ficava encantado na aula, prof. Encantado. Eu lembro de dar isso. Um conto, por exemplo, aquele lá aquele do meio-dia, como é? A Ilha ao Meio-Dia? A Ilha ao Meio-Dia? A Ilha ao Meio-Dia. Esse mesmo. As duas super fashion. Esse mesmo, esse conto. O que acontece? É uma viagem de avião, quer dizer, a pessoa vai olhando para baixo e acha uma ilha grega maravilhosa que ele quer ir para lá, e cada vez que ele faz essa rota 2 vezes por semana, que é Roma-Teherã, 2 vezes ele olha a tal de ilha e cada vez ele enxerga mais detalhes, né? Quando chega no final... não dá pra dar spoiler, né? Ai, prof, tem que falar agora. Depois a pessoa lê, cada um de um jeito também. Muito bom. É tão extraordinário porque ele vai colocando umas pistas no meio. Que ele estava numa boate em Roma, tinha dado uma greve, então não teve voo naquela semana. E ele estava dançando com uma moça e ele sentia inexplicáveis dores de garganta. Aquela das dores de garganta. E aí eu já fiquei desconfiada, né? Porque o Chekhov fala, né? Se tem um revólver, se o conto mostra o revólver, ele vai disparar a qualquer momento. O conto, ele é tão conciso que ele nunca vai mostrar algo que não tem relevância na história, né? Exatamente. E o Cortázar fazia muito isso. Ele fazia muito bem. E justamente aí ele vai construindo até que ele resolve largar tudo e ir para a tal de ilha. Foi lá pedir dinheiro emprestado e tirou as férias antecipadas dele e foi para a ilha. Quando ele chega lá, ele vê o avião passando. E aí ele olha para o relógio. Aí a questão do homem novo que está na ilha e o homem velho preso ao tempo, né, do voo, olhando para o relógio. Naquilo ele vê o avião caindo. Aí no mar, ali na frente dele, aí ele vai correndo para a praia. E aí ele vê um cadáver vindo, né, até a areia ali, né? Os pescadores puxam. E ele termina assim, que a única coisa estranha que havia na ilha era o cadáver. Aí os alunos, não, mas o cara não morreu, ele estava lá, mas ele era um cadáver. Todo o processo, aquele de um dia, outro dia, não era o avião que estava caindo. Por isso ele conseguia ver tão bem até as redes dos pescadores. Imagina um avião, pensem aí, a 10 mil metros, não, 10 mil pés, ele está muito mais que isso, né, de altura. Ele olha, uma pessoa, ele vê de dentro do avião a pessoa olhando para cima, vê as redes dos pescadores. Então, aqueles finais assim que a gente adora, porque tu termina de ler o conto e tu fica pensando nele. Sim, fica pensando nele. Olha a coincidência, prof. Eu tenho um conto nessa antologia que eu trouxe para mostrar dos contos, né, de autores da Serra Gaúcha. Vou mostrar aqui. Isso. E o meu conto é baseado em um conto do Cortázar, prof. Mas
Ai, que legal. Esse vai ser lançado, né? Já foi lançado aqui na feira. Isso, ele foi lançado em Bento, foi lançado aqui em Caxias, ele ainda vai ser lançado em Gramado, São Francisco de Paula, foi lançado em Canoas também. E tem vários escritores daqui. E eu não sei se tu lembra daquele conto Lehana. Distante. Sim, a Distante, sim. Então, o meu conto se chama Outra Distante. Mas olha... Aí não dá pra contar, Como a né? gente entra nas histórias, As aulas de literatura latino-americana do mestrado. Claro. Frutificaram. As aulas vão muito além, né? Vão muito além. É uma coisa incrível que a gente entra nas histórias também, né? Não, é muito bom, né? A gente viaja, vai longe. Sim. A Genevieve também tem outro, né? Esse Isso, que é o Ponha-se no seu é a lugar. primeira obra, né? Isso, primeira obra. Eu tenho vários textos em antologias, né? Porque aí a gente vai testando, né? Sim, vai publicando de diversas formas até a coragem de publicar sozinha. Pela editora Patuá, que é uma editora de São Paulo, né? Então foi um livro que saiu aí fruto da pandemia. Como é que foi a ideia de ter esse livro? Eu gosto muito da obra da Rupi Kaur, que é uma poeta indiana que tá vendendo livros no mundo inteiro. Porque ela tem uma poesia mais focada por empoderamento feminino, né? Pra discutir as questões das mulheres. Então, quando eu fui lendo mais da obra dela, eu fui percebendo que tinha um pouquinho daquilo dentro de mim, né? E que podia deixar sair de alguma forma. E foi aí que eu comecei a escrever. Eu encaminhei pra editora, ninguém da editora me conhecia. Sabe aquela coisa do vou mandar um e-mail pra ver o que acontece? E deu certo, porque a Patuá investe muito em novos escritores. Eles têm essa linha de apostar em quem eles acham que pode, né, construir uma carreira. Então foi ótimo. Então tá bom, a gente encerrou o tempo desse primeiro bloco. Então, quem tá nos assistindo, a gente volta já, não saia daí. Mas vai ter mais bate-papo com a Genevieve e a Cecil. Voltamos já. Se você é um atleta ou deseja se tornar um em Caxias do Sul, precisa saber que existe uma semana especial para você, a Semana do Esporte. Tá na lei! Essa iniciativa é regulamentada pela Lei 5.584 de dezembro de 2000, que determina a realização da Semana do Esporte na cidade, todos os anos, entre os dias 24 e 31 de maio. Durante a Semana do Esporte, diversas atividades são oferecidas para a comunidade escolar, clubes, sociedades esportivas e recreativas, empresas e população em geral. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade de se exercitar e se divertir, anote na sua agenda e participe da Semana do Esporte de Caxias do Sul. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. O Entre Elas está de volta, diretamente da Feira do Livro, na 39ª edição da Feira do Livro, que acontece aqui na Praça Dante Alighieri. Nós estamos aqui no palco principal, com nossas convidadas super especiais, a Cecil e a Genevieve. E a gente estava falando um pouco no primeiro bloco sobre como elas se inspiram, como que foi esse chamado assim, para escrever. E a Genevieve comentou da editora no primeiro bloco, né? Eu acho que a gente pode falar assim, quem tá pensando em escrever, dá uma dica, assim, né? Como é que faz pra ter uma editora? Ou vai participar do concurso literário? Essa é a minha dica. Os concursos literários são a melhor porta de entrada. Porque aí eles nos impulsionam também a perceber que a nossa voz, né? Ela tem como ser ouvida. Então, algumas dicas que eu posso dar. Primeiro, leia muito, né, prof? Leia muito, leia de tudo. Quanto mais leitura, melhor. E buscar os prêmios. Hoje a gente tem mais prêmios, né? A gente tem uma profusão de prêmios literários. E eu acho que aí é um bom caminho. Cecil, tem alguma dica pra quem tá começando com prof? Já há bastante tempo nessa área.
Aí só tem uma questão, né? O estudo tem que se envolver, tem que pesquisar, tem que trabalhar. Eu tenho uma série de obras já publicadas, eu acho que tem mais de... Eu olhei bastante e bem variados os temas. Entre as que eu editei sozinha e as Então, que... quantas, prof? Sozinha, só eu, essa é a terceira. Vamos tá? mostrar também da Essa é a Cecil, terceira, né? A gente mostrou da Genevieve no primeiro bloco. A indústria calçadista de Farroupilha, o pioneirismo de Paulo Broilo. Isso aqui é completamente fora da minha área, tá? Uhum. Então foi um experimento que eu fiz. Como é que você sentiu, prof? Eu Com achei... o pezinho fora. Não, eu achei legal, mas o meu problema foram as fontes, né? As fontes foram muito restritas. Infelizmente, eu tinha uma tia que ela foi secretária de educação muito tempo em Farroupilha. E aí ela era formada em pedagogia e ela era uma pesquisadora nata. Então ela tinha fotos da fábrica do meu avô, porque isso aí foi uma fábrica de calçados, foi a primeira fábrica de calçados de Farroupilha, aliás, a primeira indústria de Farroupilha. E ela tinha muitas coisas, fotos, tudo. Quando eu fui resgatar essa história do meu avô, do Paulo Broilo, tudo tinha sumido, todo aquele material dela tinha desaparecido. Foi muito triste. Então, na realidade, quando a gente tem que tirar leite de pedra, fica difícil, né? Mas, de qualquer maneira, foram usando aqui o conceito da Beatriz Sarlo, né, que a gente trabalhou também, a questão da pós-memória. Porque o meu pós-doc foi em memória e história. Então, eu usei esses conhecimentos no meu pós-doutorado para justamente me subsidiar para poder fazer esse trabalho. Então, vamos falar com as pessoas, vamos procurar tudo que der. Mas o meu avô morreu em 1956. As pessoas que conviveram com ele, quer dizer, o que nós temos são descendentes de pessoas que trabalharam na empresa dele, que conheceram, descendentes, porque os que conheceram mesmo, é até difícil, E né? deixa eu perguntar pra vocês, acho que eu já sei a resposta, mas eu perguntar, vocês pretendem continuar escrevendo? Olha, a Genevieve tem uma carreira longa pela frente, com certeza. Eu comecei agora, né, digamos assim, pretendo. Em termos de livro, a gente lançou nas últimas feiras do livro do almanaque de lembranças, a questão, o livro aquele da mensageira. O ano passado foi sobre a Júlia Lopes de Almeida, né? Então, a gente continua. Agora, eu acho que livro vai ser meio complicado. Eu tenho publicado alguns artigos, né? Embora um tanto afastada do meio acadêmico, eu continuo trabalhando e publicando, né? Porque são projetos que vinham vindo e porque eu trabalho muito com a literatura escrita por mulheres, né? Essa que é a minha vertente. E um aspecto que eu achei muito interessante foi a questão das mulheres na imprensa. E as mulheres da imprensa, porque é uma vertente nova desses estudos feministas que a gente tem feito. O que as mulheres produziam? Mas as mulheres não escreviam nada. Para aí, não é bem assim. A Zaide Musart foi uma pesquisadora que faleceu logo depois do Dampol, que teve aqui em Caxias, foi em 2015. Ela havia, por exemplo, o Silvio Romero, ele falou em 6, 7 mulheres autoras, das quais a fulana é mais ou menos, as outras não vale nem a pena conhecer, nesse nível, né? Foi bem ruim. Depois, então, o Sacramento Blake, que fez um dicionário no final do século XIX, ele conseguiu elencar em torno de 50 mulheres. Bom, aí começou esse projeto da Zaide, aí em torno do ano 2000. Bom, foram uns volumes, dá mais de 3.000 páginas, foram 3 volumes alentados, né? Em que ela trabalha a questão de 150 autoras.
Nossa, Quer bastante. dizer, e provavelmente há muito Olha mais que resgate, por muito aí mais que a gente não que fica a gente sabendo. não conhece. Quer dizer, a meia dúzia de escritoras não é verdade. Há muitas mulheres escrevendo. Aí a gente começou a ver, puxa vida, mas elas publicavam em jornais, em revistas. Quais jornais, quais revistas? E fora as que publicavam pseudonímimo masculino. Nossa, também, é isso. isso aí também. E aquelas que, Pra por poderem exemplo, ser vistas. por exemplo, teve o primeiro periódico publicado por mulher, dirigido por uma mulher. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tá? Foi a Maria Josefa Olha, não sabia. Barreto. Que incrível. E o nome do jornal dela era Pelona Irada contra os Festejos de Momo. Era esse o nome do jornal. Só que ele não era um jornal feminista, ele era um jornal político, porque ela era contra os farrapos. Tranquilamente, que ela teve que fechar o jornal, né? E deixa eu pedir pra vocês, como vocês avaliam a participação das mulheres no mundo literário? Perdão? Vocês acham a participação das mulheres no mundo literário? Você acha que está crescendo? Vocês Não, notam? atualmente já acabou. Tem uma explosão, né, prof? Exatamente. Há muito, eu acho que há até mais mulheres que homens escrevendo. Tem. Só que eu tenho a impressão que ainda o acesso ainda é mais fácil para os homens do que para as mulheres. As mulheres têm que batalhar mais. Muito mais fácil. E eu até lembrei agora a história da autora do Harry Potter, né? A J.K. Sim. Rowling. Sim. Ela foi aconselhada a publicar com as iniciais para não deixar claro que é uma mulher, porque livros de homens vendem mais. Aham. Nossa. E isso fora a quantidade de editoras que ela mandou e que ninguém, o Harry Potter aceitou, né? ele foi recusado por 14 editoras. É por uma série de Até editoras. ele ser aceito. E é um sucesso. Eu faço parte de um coletivo de escritoras que é do Brasil inteiro, chamado Escreviventes. Então nós trocamos ideias, experiências, né, sobre a escrita feminina hoje. Olha que legal. E o que a assim. gente percebe? Que hoje ainda, prof, as mulheres escrevem muito, mas elas começam tardiamente. Como a gente Sim. ainda tem uma série de papéis para desempenhar, a maioria, né, das que escrevem, começa a escrever ali depois dos 30, 40, até 50, muitas vezes, porque elas já têm, né, muitas já Criar os casaram, filhos. criaram um filho, e aí elas têm tempo, digamos assim, para se dedicar. Fazer uma coisa que elas gostam, né? Isso, então o desafio hoje é que a gente impacte as meninas na escola. Eu acho que a escola tem esse papel, né? Na escola, na universidade, para que elas comecem a escrever mais cedo. Porque os homens escrevem desde sempre. Isso É que os homens não tiveram que batalhar pelo espaço, e as mulheres sim, né? Sim, e fora que ainda há muito da síndrome de impostora, né? De muitas meninas, muitas mulheres que consideram que por que eu vou escrever, né? Tem gente que escreve muito melhor. Então eu percebo no coletivo, esse coletivo tem em torno de 300 mulheres, né? Do país todo. Eu percebo que isso é meio que comum, assim, sabe? A resistência em publicar, a resistência É uma em... insegurança. Exatamente. E tem algum gênero que geralmente as mulheres escrevem mais? Acho que é poesia. Poesia, também acho. Acho que as mulheres, desde sempre isso aí foi. Porque na imprensa isso aí se explica. Porque era destinado às mulheres os rodapés dos jornais. Pouco espaço, né? Pouco espaço. Então tinha que ser uma coisa curta. Então o poema casava bem, né? Foi isso aí que aconteceu. Então, poemas, crônicas de viagem, esse tipo de coisas, mas eram coisas curtas porque as mulheres, elas foram ganhando devagar um espaço na imprensa, né? Para elas poderem publicar. Né? Porque até então não tinha esse espaço na imprensa, né? Aliás, em poucos espaços tinha, né? As mulheres estão conquistando mais espaço agora, né? E vocês notam diferença na escrita de homem e mulher, assim? Olha, eu acho que tem diferença. Agora, eu acho que isso não interessa. Interessa é a qualidade. Ai, que lindo, Qualidade. Sim. Não interessa se é de homem, de mulher, de criança, de quem for. Não interessa. O que tem que ter é qualidade, é mérito. Essa história, Concordo. então, porque foi escrito... Bom, as mulheres... Esse almanaque de lembranças Luz Brasileiro, que foi um projeto que nós integramos, a UFS, a professora Salete e eu, junto com a PUC do Rio Grande do Sul e com a FURG de Rio Grande. É um projeto vinculado a um projeto maior em Portugal, sobre as senhoras que publicaram no almanaque de lembranças Luso Brasileiro. O almanaque de lembranças começou em 1850 e alguma coisa, foi até 1930. Ele foi publicado muitos anos e muitas mulheres
mulheres brasileiras publicaram. Aí então não eram autoras, eram as senhoras. Eram senhoras. Olhem bem a discriminação. Não eram autoras, não eram escritoras, eram as senhoras. Então, para as senhoras, nós vamos ser condescendentes, tá? Vamos deixar simpatia, tratar com bondade, com simpatia. Quer dizer, não observar a qualidade literária, que é o que interessa. Não interessa. No fim do dia, o que interessa, né? Exatamente. O que interessa é se tem qualidade literária ou não. E acabou. Não interessa escrito por homem ou por mulher. O que interessa é ter qualidade literária. Eu gosto muito disso, porque somos todos iguais, né? Cada um. Eu também acho. Porque as mulheres foram oprimidas, então agora as mulheres têm que oprimir os homens. Não, de forma alguma. É completamente errado isso aí. O homem tem qualidade literária, ótimo, perfeito. A mulher tem qualidade literária, ótimo, perfeito. Só isso. Simples assim. E para encerrar esse programa, eu só queria perguntar para vocês o que move vocês nesse meio, o que move vocês para a escrita, na pesquisa. Olha, na pesquisa, em primeiro lugar, é uma necessidade acadêmica, né? Aí, depois que a gente, por exemplo, essas obras provenientes de projetos de pesquisa não precisavam ter se transformado em obras. A gente podia ter feito um bom artigo publicado numa revista que, em termos de currículo, vale mais do que um livro, né? Mas a gente optou porque o livro é diferente. Eu posso ler no computador, no celular? Pode, não. No Kindle, pode ler. Humberto Eco, né, prof? O livro é insubstituível. O livro tem é uma outra experiência. Textura, o é uma outra cheiro experiência do livro, aquela sensação de estar com o livro, de poder voltar, de ir pra lá e pra cá. Eu não troco. Sublinhar. Eu não troco. Eu também gosto de sublinhar. Eu não troco. Sublinhar. É estragar o livro, né? Dizem. Eu vou estragar ele é meu. Eu acho que ele não está estragado. Ele é muito importante essa questão do sublinhar, do fazer anotações, porque são aquelas ideias que te dá naquela hora e depois tu pode retomar e dizer, mas que legal, olha o que eu pensei. Sim, eu faço muito isso. Outra coisa. Faço muito isso, a releitura. E às vezes eu pego um livro que eu li da época da graduação, 10 anos, e eu vejo quem era aquela pessoa. Porque eu anotei coisas que hoje não fazem sentido. É que quando a gente pega o livro e diz, não, mas esse livro eu não li. E tem a anotação. Outra coisa. E tem anotação. Esse livro eu não li. Prof, eu fiquei curiosa. Tu sabe quantos livros tu tem em casa? Não. Nunca parou pra contar? Não. Mas tem livro. Olha, meu marido faleceu. Depois que ele faleceu, como meu quarto é muito grande, eu fiz mais um armário. Tá cheio. Sua companhia, então, prof. Se precisar de um lixo, tem na minha casa. Tá bom? Adorei essas sugestões. Eu sou muito ciosa de meus livros, eu gosto deles. A gente se apega, né? E eu acho que o que me move nessa área é a curiosidade pela leitura. Eu sempre brinco que um livro sempre me leva para outro. Eu nunca tô sem nada pra ler. Eu termino um, ele já me leva pra outro, que já me leva pra outro. E gêneros variados. A pilhazinha ali do lado no bidê, né? Sim. Porque eu adoro sentar na cama e ler. A pilha. Então eu acho que essa avidez pela leitura, né? Eu tenho um Instagram literário em que eu tento passar essa minha paixão pela leitura pra mais pessoas. Então a minha missão é dentro da sala de aula e ali nas redes também. Eu acho que por um bom tempo eu vou seguir nessa missão porque ela vale a pena. Mas tu não achava que nas minhas aulas o que eu procurava fazer era apaixonada, né, sempre conseguiu, senão eu não estaria aqui. Bom, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Vocês são super entrosados, eu vou perceber isso no programa de hoje. Então foi um bate-papo bem descontraído. A gente também vai assistir, para encerrar o programa, um vídeo da Natália Polesso, que é outra escritora caxiense que não pôde estar com a gente, mas que mandou um vídeo para contribuir, que ela vai falar um pouco da representatividade da literatura feminina. Olá pessoal, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite para participar do programa Entre Elas, para falar sobre representatividade feminina na literatura. E obrigado pela pergunta de como eu abordo isso na minha literatura. Bom, considerando a importância, né,
de pensar sobre, né, representatividade feminina. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é talvez desconstruir um pouco essa adjetivação, né? O que é literatura feminina, né? Porque para mim, por exemplo, a literatura feminina é diferente da literatura feminista, né? E eu talvez seja um pouquinho mais partidária da literatura feminista. Porque eu acho que o termo feminino, ele é um pouco aprisionador, né? O que é feminino, né? A gente tem que pensar, primeiro de tudo, que existem vários modos de ser mulher, né? Vários modos de feminilidade, né? Que são atravessados por diversas opressões também, né? É diferente ser uma mulher branca em Caxias do Sul ou uma mulher branca de classe média, é diferente ser uma mulher indígena, né? Ser uma mulher trans, ser uma pessoa não binária, ser... Enfim, até um homem trans, né? Tudo isso são complexidades que não deixam de passar por uma ideia de feminino. Então, dentro da minha literatura, o que eu tento fazer é tentar trazer essas personagens que seriam, assim, personagens mais diversas e queer, né? Dentro dessa identidade queer, vou chamar de queer para pensar num termo guarda-chuva, e fazer com que elas falem ali, né, sobre o seu estar no mundo, né? Ser mulher é o que é estar no mundo de algum modo, né? É estar no mundo atravessada por opressões, mas também atravessada por amor, atravessada por desejo, atravessada por uma série de coisas. Então eu tento pensar mais nesses termos, assim, de literatura feminina e feminista. Obrigada. A gente também vai agradecer vocês por estarem aqui com nós, a equipe da Secretaria da Cultura, que cedeu espaço para nós, e também as intérpretes de Libras que fizeram a tradução simultânea. E você, obrigada pela companhia e até um próximo Entre Elas. Até lá!